Olá, queridos irmãos da Igreja Batista de Jardim Colonial. Grande prazer poder falar com todos vocês. Aqui quem fala é o Bruno, juntamente com a minha família, a Ana, o Josué e a Raquel. Nós estamos aqui na Tailândia, servindo ao Senhor, tentando aprender mais da língua, tentando conviver, entender um pouco mais da cultura tailandesa. E hoje nós teremos esse tempo com os irmãos em família. Eu vou começar aqui sozinho, compartilhando um pouco da palavra de Deus e alguns desafios em relação ao nosso ministério. E eu espero que os irmãos possam ser abençoados, impactados e, por favor, continuem orando por nós. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos meditar os versículos, a partir do versículo 12. Então, a carta de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 12, que diz, versão NVI: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Até aqui, Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 12 até o versículo 16. Irmãos, esse particularmente é um texto que eu gosto muito, é um dos textos que eu mais gosto, na verdade. Esse texto aqui contém o versículo que eu mais gosto da palavra de Deus. E alguns dias, lendo com outro colega de ministério aqui esse texto, a gente refletiu um pouco sobre o nosso papel nesse mundo. E quando o pastor Maurício pediu para eu trazer uma mensagem da palavra de Deus para os irmãos, esse texto já me veio à mente. E eu senti o desejo de compartilhar com os irmãos a respeito dessa verdade que é tão importante, tão preciosa para a nossa vida. A gente começa o versículo 12 com Paulo falando: Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram. Assim, essa ideia de que é de certa forma, uma conclusão daquilo que está sendo falado anteriormente, né? Então, quando a gente olha anteriormente, nós temos um famoso texto sobre a kenosis, que é quando é a ideia de como Jesus ele se submete em vinda à terra, se esvazia, mesmo sendo Deus, ele não se considerou ser igual a Deus, e ali ele foi se rebaixando, até a morte de cruz, que era a morte mais humilhante da época. Então, o começo do capítulo 2, Paulo fala sobre a questão da humildade, ali a partir do versículo 5, e especialmente o 6 ali, começa a descrever a atitude de Jesus Cristo ao vir à terra, ao dar a sua vida por nós pecadores, como maior prova, como maior exemplo de humildade que alguém poderia ter, que alguém poderia se espelhar, o exemplo de Cristo Jesus. E aí quando ele termina essa sessão, versículo 11, o 12 ele começa falando agora a respeito da nossa obediência. Então vocês, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Colocar em ação a salvação. Mostrar que essa salvação ela é viva, ela é real, ela acontece, ela tem que ser evidenciada. Como você vai fazer isso? Baseado em tudo aquilo que você viu anteriormente, assim como Jesus fez, assim como Jesus viveu, assim como ele foi um grande exemplo, e assim como você já tem obedecido na minha ausência,
Continuem a desenvolver, trabalhem, ponham em ação a salvação de vocês, trabalhem, mostrem a salvação de vocês para as pessoas. E aí, como se fosse uma afirmação de consolo, porque muitas vezes a gente olha, né, para esse exemplo de Jesus e fala assim, mas espera aí, Jesus ele se submeteu, ele se humilhou, ele veio a essa terra, ele sofreu tanto, mas ele era Deus, ele tinha poderes sobrenaturais que faziam com que isso acontecesse. Eu sou pecador, eu sou falho, eu não consigo colocar isso em prática, eu não consigo viver. Eu acho que essa é uma exigência, estou esquecendo o português também, exigência muito alta, essa palavra travou, é uma exigência muito alta, eu não vou conseguir viver, eu não vou conseguir colocar em prática. E aí, como se isso tivesse também na mente do apóstolo Paulo, ele vem no versículo 13, para dar um consolo, para dar um incentivo, um ânimo, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Então, quem efetua, quem vai fazer com que isso aconteça na sua vida de fato, quem vai fazer com que isso demonstre, né, que essa salvação ela possa ser exercida de fato com temor e tremor, é o próprio Deus. É o Espírito Santo que habita em nós que vai fazer com que a gente consiga desenvolver essa salvação. Não é um esforço próprio, não é um esforço vindo do Bruno, um esforço vindo de você aí do outro lado como pessoa. Mas o Espírito Santo que habita em você, se você é cristão, se você tem Jesus no seu coração, se você creu no Evangelho, esse Espírito que habita em você, o Espírito Santo de Deus, é ele quem vai te impulsionar, ele que vai te levar nessa caminhada, ele que vai te direcionar. Claro que há ali uma submissão da nossa parte, há um deixar, um entregar-se da nossa parte, que é isso que Deus exige de nós, mas quem vai fazer com que as coisas aconteçam e vai colocar em ação isso é o próprio Espírito Santo, porque você e eu, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio esforço, a gente não vai alcançar esse padrão, a gente não vai alcançar esse nível, porque é um nível que não compete a nós, é um nível que nós pecadores não conseguimos alcançar. O nosso coração, nossa natureza, ela nos leva para longe de Deus, e o que Deus quer é justamente que a gente desenvolva a salvação com temor e tremor, que é estar perto dele, viver perto dele. E aí, a partir disso, ele coloca a partir dessa teoria, dessa conclusão de que a nossa vida ela tem que estar nessa submissão a Deus, que Deus vai fazer a coisa acontecer, que a gente vai sentir a ação de Deus na nossa vida, na nossa salvação. A gente começa a ter tem uma observação, uma orientação muito prática de Paulo, no versículo 14. Façam tudo sem queixas nem discussões. Parece que Paulo muda o assunto, né? Parece que Paulo está falando sobre você desenvolver sua salvação, você viver a sua vida agradando a Deus, sendo um homem assim como seguindo o exemplo de Jesus. E aqui nesse texto, nesse versículo, ele vem falar uma coisa muito prática, ó, não se queixe, faça tudo sem discussões, sem queixas. E aí olha que interessante, parece que muda de assunto, mas não, Paulo sempre dá um exemplo de como isso é possível. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venha a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. E esse é o texto que eu mais me desafio, que eu mais gosto da palavra de Deus. Então aqui nós temos essa fala de Paulo. Então, se você fizer as coisas sem queixa e nem discussão, e olha para o nosso contexto, irmãos, olha ao redor de você, muitas pessoas pensam assim, a raça humana ela precisa de algo muito forte, a raça humana ela precisa de quase uma desgraça para que as pessoas possam se unir, porque quando as coisas estão ruins as pessoas se unem. Pois bem, 2020 está aí, pandemia está no seu auge, no seu pico ou não, no Brasil no caso, e você tem visto as pessoas viverem sem queixa e discussão? Pelo contrário, porque essa é a nossa natureza. Nós nos queixamos de tudo. Você muitas vezes acorda de manhã, olha o sol,
Fala, mas que sol forte, que calor, nossa, como que eu vou pro trabalho desse jeito? E aí você, depois, chega o inverno, você fala, nossa, que frio, nós vivemos de queixas e discussões, né? Seja sozinho, seja com pessoas, nós vivemos de queixas e discussões. Então, se todas as pessoas elas estão vivendo em discussões, vivendo em queixas, mas você consegue, diante de uma pandemia, diante de uma crise, diante de uma situação difícil, complicada, você consegue se manter firme, sem queixas em discussão, você consegue, de certa forma, evidenciar, mostrar a, a essa geração, a esse mundo, a essas pessoas que estão ao nosso redor, que vivem nas trevas, que você é diferente, que você tem algo na sua vida que é muito mais importante do que outras coisas, do que essas coisas que o mundo corre atrás, e que por causa disso, por causa dessa sua atitude, você vai mostrar que Deus ele é muito mais importante do que essas outras coisas. Então a gente vê nesse texto aqui que conforme a gente vai vivendo e caminhando e a gente vai mostrando esse brilho que a gente tem vindo de Cristo, a gente vai conseguir impactar essa geração, a gente vai conseguir mostrar para essa geração a verdade através da nossa vida. E o versículo 16 fala: retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia que eu me orgulhar de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. De que eu me orgulharei, desculpa, de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Que Paulo ele faz essa conclusão. Paulo ele esperava isso daquelas pessoas, ele esperava isso dos irmãos filipenses, porque ele tinha passado ali, ele tinha tido aquele tempo com aquelas pessoas, e ele queria olhar para trás no final de sua vida e ver que aquela igreja, que aquelas pessoas perseveraram, que aquelas pessoas continuaram firmes, que aquelas pessoas colocaram a salvação delas em ação, elas evidenciaram o amor de Deus, a glória de Deus, a luz de Deus como estrelas nesse universo escuro. Elas evidenciaram e mostraram para o mundo através da atitude delas, através da vida delas. E Paulo poderia olhar para trás e se orgulhar, né? Realmente de que ele não tinha corrido em vão, que ele não tinha caminhado com aqueles irmãos de maneira vã e que o trabalho dele no Senhor tinha tido fruto, que aqueles irmãos estavam vivendo uma vida que glorificava a Deus. Então, irmãos, meu desafio para você hoje, nessa noite, nesse dia, se você está assistindo isso de dia, é que você procure viver de acordo com essa palavra. Creia no Senhor, bote sua confiança nele, deposite a sua fé, sua esperança no Senhor, no Espírito Santo que habita em você. Ele quer fazer uma obra na sua vida, ele quer te ajudar, ele quer te transformar, ele quer desenvolver a salvação em você. E você vai naturalmente perceber que coisas que te faziam reclamar, coisas que faziam você ter queixa, que faziam você brigar, que faria você ter algumas ações negativas, pecados, você vai perceber que as coisas vão começar a fluir diferente. Você vai perceber que você vai começar a dar respostas que normalmente você não daria. Por quê? Porque o Espírito Santo vai estar trabalhando em você, estará trabalhando em você, estará agindo em você e naturalmente sua vida vai se transformar, vai mudar. E a partir disso, você vai poder impactar a vida de outras pessoas. Pessoas que estarão ao seu redor, elas começarão a ver essa diferença em você, se é que já não estão vendo. E como é legal, como é interessante quando a gente consegue viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de dedicação ao Senhor, uma vida transformada no Senhor. E naturalmente as pessoas que estão ao nosso redor, elas se questionam, elas perguntam, elas respeitam. Às vezes elas podem discordar de você, elas podem não gostar, mas elas vão respeitar, elas vão ver em você uma pessoa diferente, né? Sua palavra vai ter um valor muito maior do que outras pessoas. Você vai se tornar um conselheiro. Isso é muito natural acontecer. As pessoas, como o texto, falou, você vai brilhar no meio de uma geração corrompida, né? Então já viu aquele né, mosquinha, aquela inseto que vem, né, tipo mariposinha que vem assim na luz, alguns dias, né, de calor, e ela se concentra ao redor da luz, né? Então, de certa forma, essa atração vai acontecer também, né? E muitas pessoas, em meio às trevas, querendo alguma luz, elas vão olhar para sua vida e falar: ali tem alguém que eu posso ouvir, que eu posso confiar, que eu posso desabafar, e essa pessoa vai me ajudar, e ela vai vir até você. E essa, de certa forma, é uma missão, a missão de todo cristão.
E muitas vezes a nossa atitude, né, algumas pessoas às vezes têm a ideia do missionário, aquele desbravador, né, quase um super-herói que sai pela rua pregando o evangelho. E a nossa vida aqui na Tailândia, ela não é assim, né? Já entrando um pouco do ministério aqui, a gente não tem, por exemplo, campanha evangelística, a gente não sai distribuindo folheto, não que seja ilegal, não é ilegal. A gente tem alguns folhetos até em tailandês que a gente pode usar e já usei em alguns momentos, já dei para algumas pessoas. Mas aqui dentro da Tailândia, não é a estratégia ideal, né? Não é a estratégia correta. A gente está num país onde o relacionamento ele é muito importante. O relacionamento ele vai fazer com que você ganhe a confiança e a partir de você ganhar a confiança, desenvolver uma amizade, que você vai conseguir ter de certa forma oportunidades para mostrar o evangelho, para compartilhar o evangelho e assim, quem sabe, ganhar alguns para Cristo. Esse é o nosso desafio, talvez seja esse desafio que você esteja enfrentando aí na sua casa, na sua cidade também, então não é muito diferente, né? Lógico, nós temos que aprender a língua, a cultura, nós estamos em um outro país, em um outro contexto, coisas muito diferentes do Brasil, mas a questão de mostrar o amor de Deus e evidenciar através da nossa vida, ele é igual em São Paulo, ele é igual na Tailândia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na África, na Europa, em qualquer lugar desse mundo. Se você for um cristão que caminha firme com o Senhor, esse texto ele vale para mim e para você. E o nosso desafio tem sido esse aqui. Vou compartilhar um pouquinho do nosso ministério e depois a Ana vai compartilhar um pouquinho da visão dela também, né? A questão do estudo da língua, a gente pôde retornar na última semana o estudo com o professor, né? Na verdade, esses encontros eles já poderiam estar acontecendo por volta de um mês. É só a semana passada que a gente conseguiu encontrar alguém que vai nos ajudar. A gente está no nível 2 de estudo da língua, né? Dentro da nossa organização, que são 3 níveis. Então, nível 1 foi quando a gente morou na cidade anterior, onde a gente tinha uma escola, então a gente tinha 2 aulas por dia, de terça a sábado, fora o estudo normal da nossa parte, estudo particular. E esse nível 2 é quando a gente sai daquela cidade, vai para o nosso campo de atuação. Nesse campo de atuação a gente tem que encontrar uma pessoa para ajudar com a língua, que a gente chama de language helper. Uma pessoa que vai ajudar no estudo da língua. Ela não é professora e muitas vezes são pessoas normais, pessoas que têm seus empregos, que elas simplesmente vão nos ajudar, nos orientar, nos direcionar conforme o nosso estudo da língua, né? Então a gente estuda por conta e encontra essa pessoa e ela vai nos ajudar, nos dar orientação, dica e tudo mais. E a gente encontra essa pessoa há 2 semanas. E comecei, né, semana passada, e essa semana foi bem intenso, algumas aulas, eu estou estudando o Evangelho de Marcos, e a gente está se organizando para em breve a Ana também começar o dela, né, enquanto a gente ainda não tem todas as demandas atendidas em volta de quarentena, de adaptação à cidade. Afinal, a gente está aqui há 4 meses apenas, e a gente ainda está conhecendo tudo, conhecendo a equipe, e a gente pretende então desenvolver nesse sentido aí o nosso ministério, o nosso estudo da língua. E em relação ao nosso ministério em si, hoje eu estou gravando isso aqui sexta, dia 10 de julho, né? Aqui ainda de manhã, por volta de 10 horas da manhã. E amanhã à tarde, né? Amanhã no dia 11 à tarde, 3:30 da tarde, nós vamos ter o nosso primeiro treino lá na comunidade que a gente está, que a gente vai começar o nosso trabalho. Uma comunidade que fica a uns 2 quilômetros daqui, bem pertinho, de carro ali a gente chega em 5 minutos. E o rapaz que eu vou trabalhar junto, meu companheiro de ministério, é suíço, mas já trabalhou no Brasil quando ele era solteiro, já foi para São Paulo, trabalhou na Cracolândia, trabalhou com futebol no sul do país, em Santo André, e também já teve algumas experiências no Amazonas, então ele fala português, apesar de a gente não se comunicar diretamente em português, né? Eu arranho no inglês aqui, meu inglês ele é o básico para conversas básicas, mas quando tem uma necessidade maior é bom porque se eu preciso me expressar de uma maneira mais profunda, eu peço licença para ele, falo em português e ele entende e conversa de volta em português e ele conversa com as crianças em português, isso é muito bom, né? E ele mora ele mora a 500 metros do lugar, nem 1 quilômetro, então ele mora de um lado, eu moro do outro, a comunidade está no meio, então a gente vai começar isso amanhã à tarde, 3:30 da manhã, desculpa, 3:30 da tarde, que aí no Brasil vai ser por volta de 5:30 da manhã. Então, se você acordar no sábado, desculpa, você vai ver esse vídeo depois, mas
Ore por isso. Eu esqueci que não é ao vivo. Ore por isso e lembre-se de colocar em oração o nosso trabalho, porque a gente vai começar de uma maneira informal, a gente vai sentir das crianças que vão participar, para a gente sentir exatamente qual é a melhor estratégia para trabalhar dentro dessa comunidade. Os líderes da comunidade já estão cientes, estão de acordo. E a gente vai agora começar a efetivar, né? Lógico que eu ainda tenho muitas limitações com a língua, né, em relação a coisas muito específicas, mas já podemos colocar em prática. Então, nós agradecemos, né, as orações dos irmãos, continuem orando por nós, a gente vai atualizando. Vira e mexe, quando a gente tem informativo, a gente manda no canal da igreja, né, no WhatsApp. Mas se os irmãos gostariam de receber mais informações, notícias, curiosidades, a gente também tem uma lista de transmissão também no WhatsApp, que a gente manda mais coisas. Tem alguns irmãos da igreja que participam, que recebem, que oram por nós. Os irmãos geralmente são sempre muito receptivos e sempre respondem nossas orações. Então nós agradecemos por isso. Se você tiver interesse, lá no grupo da igreja tem o meu contato, você entra em contato comigo e eu te adiciono lá. E aí você vai receber mais notícias, mais informações, vídeos, fotos do nosso trabalho aqui. Muito obrigado aos irmãos da Igreja Batista Jardim Colonial por caminharem conosco, participarem tão ativamente do nosso ministério. É um grande privilégio ter vocês como os nossos mantenedores, mas como a nossa igreja que tem orado por nós, e somos muito privilegiados por isso. Que Deus abençoe. E eu passo agora a palavra para Ana. Grande abraço. Tchau, tchau. Olá, querida igreja. É com alegria que eu tô aqui gravando esse vídeo, tô com saudade de vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre criança de terceira cultura. Você sabe o que é isso? Quando eu tava aí 2 anos atrás, eu conversei com algumas pessoas sobre isso, mas com certeza é um conceito novo para a maioria, assim como foi um conceito novo para mim. O que acontece? O filho de missionário transcultural, que vai trabalhar em outra cultura que não aquela em que ele cresceu, ele é chamado criança de terceira cultura. E, em resumo, é o que? No caso do Josué e da Raquel, eles são brasileiros que moram na Tailândia. Então, quando ele está convivendo com os tailandeses, ele nunca vai ser um tailandês. Por mais que eles se esforcem em falar a língua, em comer a comida e vivenciar a cultura, eles vão ter a cara de brasileiro e não é tailandês. E quando a gente vai passar um tempo no Brasil, visitando as igrejas, eles não moram no Brasil, então os amiguinhos já estão formados lá, as escolas que o pessoal vai não são as mesmas que eles vão, então a cultura brasileira, a vivência da cultura brasileira em sociedade, eles também não têm. Então é chamada criança de terceira cultura. A abreviação disso em inglês é TCK. E por que eu tô falando disso? Porque é um grupo que o pessoal tem dedicado muita atenção, os missionários, algumas agências missionárias, porque acontece muito do missionário investir tempo no ministério e os filhos precisam dessa atenção especial, porque eles têm um processo diferenciado, né? Então a gente tem tentado dar atenção para os nossos filhos também nesse sentido. Então o meu ministério, quando eu saí do Brasil, já falava isso, né? O meu ministério principal é com as crianças. E no ano passado eu estava estudando a língua, então eu acabei, foi uma benção, vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas eu acabei não focando tanto na educação deles, eles tinham uma salinha lá que eles ficavam, né? E aí esse ano eu tô conseguindo, pela graça de Deus, fazer o ensino domiciliar, né? Que é o homeschool, que eu tô fazendo com eles por causa especialmente agora até pela alfabetização, porque eu quero que eles leiam em português, né? E tem sido muito legal e ver a animação deles, mesmo com os desafios, né? Porque o Josué já agora aprendeu as letrinhas, tá lendo as primeiras palavras, os primeiros livrinhos, mas ele não tem, que nem quando eu fui alfabetizada no Brasil, eu saía, eu via as placas das lojas, tudo que eu via na rua eu tentava ler. E aqui, tudo que ele vê na rua é em tailandês, né? Então ele até tenta, quando ele vê uma letrinha assim do alfabeto que ele conhece, ele tenta ler, mas não é em português. Então, enfim, são os desafios da criança de terceira cultura, né? Mas então, o meu trabalho hoje tem sido principalmente com esse ensino domiciliar, né? Preparando aula, aplicando as aulinhas deles. E aí, com relação aos tailandeses, eu tenho tentado focar aqui na nossa vizinhança, que também já era o meu alvo, né? Quando eu viesse trabalhar com meus filhos, e aí eu teria foco da vizinhança. Em especial, nós temos 3 vizinhos que são mais próximos, porque eles têm criança pequena também. Então, de novo, aí as crianças sendo
até nesse caso, oportunidade, né, de portas de relacionamentos. E uma dessas vizinhas, ela cria a netinha dela, e a netinha dela é pequenininha, mas gosta muito da Raquel, que é a minha menina, né? E elas brincam, e a Raquel falou que essa senhora é a vovó tailandesa dela. Então, isso tem sido uma bênção, esse relacionamento, mas, então, orem por isso, ainda não teve, assim, estamos num processo de aproximação, né? E aí, lá na comunidade que vai ter o futebol, tem um parquinho, e a ideia é que eu vá também com as crianças. Então, quando as crianças vão, às vezes vão só com o Bruno, às vezes eu vou junto, que também é outra oportunidade de relacionamentos serem construídos. E a língua, que eu falei que ia voltar nesse assunto, né? Porque a língua, lá em Lopuri, tinha toda uma estrutura. Então, eu chegava, eu deixava as crianças na salinha deles, e eu ficava de 8 a meio-dia. Eu tinha uma aula, eu tinha 2 horas para preparar para a próxima aula. E aí eu tinha outra aula meio-dia. E aí de tarde eu me revezava com o Bruno, né, para estudar à tarde para outra aula do dia seguinte. Então era uma estrutura que facilitou muito e foi uma bênção para eu poder falar o tanto que, não é ainda tudo que eu preciso, mas o tanto de tailandês que eu falo hoje. Aí agora para retomar tá sendo um desafio, porque aqui não tem. E como eu falei, né, tô dando aula para as crianças, então tem os cuidados da casa também, então assim, nesse sentido a gente tem orado nessa questão para eu conseguir entrar no ritmo e voltar a estudar tailandês. Agora eu tô na fase de estudar a Bíblia em tailandês, então eu vou começar a estudar o Evangelho de Marcos. E também tem um outro detalhe que também é o envolvimento com a equipe, né? Aqui a gente tem uma equipe de trabalho, e aí a gente tem algumas reuniões de oração, reunião de estudo da cultura, e então a gente tem também esse tempo de investimento que é muito importante também, porque no campo missionário, a equipe, isso a gente ouviu também quando a gente estava no Brasil, quando você estiver se preparando para ir para o campo missionário, orar pela equipe de trabalho, porque é um lugar que o inimigo ataca mesmo, porque ele não quer ver, né, uma boa relação de equipe. Então é importante a gente investir tempo nesse relacionamento também. E para nós, assim, a igreja a igreja do Colonial é um exemplo. Desde que a gente estava aí, é muito legal, assim, observar como a igreja segue o evangelho, segue a palavra. E eu sempre falava, né, tanto aí como quando eu estou me referindo à igreja com outras pessoas, né, que é muito legal ver os irmãos se envolvendo no GAP, no Frutificando, no Ministério Infantil, com os adolescentes, com todos os ministérios que a igreja tem, né, o de mulheres. E até o Frutificando é um exemplo, né, porque a gente quer fazer aqui uma motivação muito grande. E agora com esse desafio, né, da quarentena, tem sido bonito, animador ver, né. Eu não consigo acompanhar tudo, abrir os vídeos necessariamente, mas eu vejo que tem sempre sendo postado Desperta Colonial, Lidere Kids, Célula Kids, 5 minutos de reforma, o de culinária, né, também, muito legal, sabe? E então a gente quer também motivar vocês a continuarem nessa obra mesmo, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. E agradecer mais uma vez pelo suporte também que a gente recebe, sabe? A gente recebe suporte tanto de palavras mesmo, de pessoas perguntando como a gente está, pedindo para mandar pedido de oração para os grupos pequenos. Agora nesses cultos online, né, devocionais, a gente também tem tido a oportunidade de participar às vezes no Desperta Colonial, com o Ministério Infantil, e tem sido uma alegria. E também no sustento financeiro que a igreja tem apoiado a gente. Então a gente quer agradecer e motivar mesmo que continuem no trabalho, e que a gente também vai continuar daqui, e a motivação dos irmãos também nos motiva. Glória a Deus pela igreja, glória a Deus pela vida dos irmãos. Estamos com saudade, amamos os irmãos, e orando para que toda essa crise aí, essa pandemia possa passar o mais rápido possível. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. A paz do Senhor. Oi, pessoal do Colonial. Como é seu nome? Raquel. Raquel, quantos anos você tem? 4. 4 anos? E onde é que você mora?
na Tailândia, aqui é na Concha de Samará. Na Concha de Itamará. Você gosta de morar aqui? Uhum. Por quê? Aqui eu amo. Porque você Mas eu ama? gosto mais do que eu gosto mais do que aqui, Lopuri. Lopuri foi legal também, né? Então tá bom. Manda um beijo pro pessoal. Oi, pessoal do Colonial. Meu nome é Josué, eu tenho 6 anos. Eu moro na Tailândia. E uma das cidades da Tailândia que eu tô morando agora chama Nakhon Si Thammarat. Aqui eu tenho amiguinhos que já moraram em Lopburi, que era uma cidade que eu já morei também. Eu já morei um ano. E daí a gente se mudou para Nakhon Si Thammarat. Mas o que eu quero te contar sobre a Tailândia, que eu gosto de brincar com os meus amiguinhos, eu gosto de comer melancia, mamão, melão, banana, calpato. Pato é um tipo de comida tailandesa. Khao niao, khoai tiao, que é um tipo de macarrão tailandês. Vem com molhinho e vem com uma carninha. Eu gosto de pad thai e eu também gosto de brincar com os meus amiguinhos, com os missionários aqui, e com o filho dos vizinhos daqui, da Tailândia. Eu tô com saudade de algumas frutas do Brasil que não tem aqui. Melancia tem aqui, aí não tem, aí também talvez esteja, eu não lembro. Mas, enfim. Eu tô com saudade da igreja do Colonial. E eu gosto de brincar com os animais. Eu tenho um pouquinho da Índia. Eu tô cuidando de um gato aqui também, mas ele não é meu. Eu não vou cuidar dele pra sempre não, porque é de uma outra família. Ele já voltou, mas ela ainda não tá pegando gato. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Eu amo você. Então é isso, meus queridos irmãos. Foi um grande prazer ter esse tempo com todos vocês, compartilhando um pouco do nosso ministério, da palavra de Deus, um pouquinho das crianças também. E nós vamos orar agora para encerrar, agradecendo a Deus por esse tempo junto com os irmãos. Santo Deus, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos em Cristo que estão acompanhando esse vídeo. Agradecendo ao Senhor pela modernidade, por nós, mesmo de tão longe, podemos compartilhar da palavra, testemunho com os nossos irmãos que sentimos falta. Obrigado pela Igreja Batista em Jardim Colonial, que tem nos apoiado, que tem orado por nós. Obrigado pela nossa igreja, Pai. Que o Senhor continue a usá-los no Colonial, em São Paulo, em todos os lugares onde tem irmãos representados. E obrigado porque eles fazem parte também de tudo aquilo que a gente está vivendo aqui na Tailândia. Em nome de Jesus que eu te peço e também te agradeço por eles. Amém. Amém. Grande abraço. Tchau, tchau. Que Deus abençoe. Tchau.